bem-vindo, internet! Olá, como você está? Tá tudo bem? Não me confunda, porque eu ainda continuo Marvete. Então, mas alguma coisa deu errado aqui. Mas alguma coisa deu Tem errado. algum problema na Matrix aí. A gente vai falar sobre What If. Eu estou numa realidade paralela. O que aconteceria se o Super Rodrigo viesse falar de What If? Se o Megamente fosse o Superman. Exatamente. Seria careca. Então hoje nós vamos falar de What If episódio 8. Rapaz. O que aconteceria se Ultron tivesse vencido? Se você parar para ver, você faz uma ligação direta com a Era de Ultron. Sim. Né? Quando nós conhecemos o nosso querido Visão. E as homenagens desse episódio são desde Vingadores Ultimato, e você vai saber por quê, e a própria Era de Ultron. Né? Você começa a história num mundo já tomado pelos robôs de Ultron, né? Com o Gavião Arqueiro, já com braço mecânico, ou biônico. Rapaz, olha, eu vou te e a falar. Viúva Negra, porradeira. Na realidade, eu vou fazer uma distinção aqui, né? Chegamos ao 8º episódio. Todos os episódios foram marcantes, tiveram você termina de assistir o episódio com aquele friozinho na barriga. Será que tem mais quantos? Exatamente. Até onde vai? Vai, e eu venho falando, né? Vai juntar tudo. Eu tive essa dúvida, porque em alguns momentos parecia ser pontas soltas, né? Que o What If não tinha essa ligação. E nos quadrinhos isso acontecia. Você comprava a revista do What If e ela não tinha ligação com nada. Mas desde o começo da série a gente informou para vocês que brinquedos foram lançados antes da série da Disney+, que chamava-se Guardiões do Multiverso. Mas vamos chegar aí para você. Calma aí. Calma. Aí, já voltando, você lembra que você falou no episódio passado? Não lembro. Mas eu sou primo da Dolly. No episódio passado, eu levantei o easter egg final e a gente voltou ali, abriu o Disney Plus e a gente assistiu a última cena, né? Aquela famosa extra Marvel, né? Sim. Que aparecia lá o cara, voltando, abriu o portal. É o Visão? Sim. E não é verdade, não. Mostrou-se uma ligação do episódio que a gente acabou de assistir pro episódio passado, que foi o do Thor Cabelos Lisos. Cabelos sedosos. Ele tá falando do episódio do Thor, viu, galera? Em que no final, quando tudo parece... 7. Exatamente, quando tudo parece que havia terminado bem, o próprio Vigia, né, relata que viveram felizes para sempre, porque aquilo parece uma sessão da tarde, um conto de fadas. Aparece uma entidade inteiro. É isso aí. Então, o que acontece? Abre um portal e você vê uma criatura numa armadura e você não sabe se é o Ultron, você não sabe se é o Visão, ou pior, você chega a ter dúvida se aquilo poderia ser o Galactus. Porque como a máscara estava levantada, você não sabia bem. Até que o Megamente Rodrigo parou e deu um zoom, falou: isso aqui é o Visão. Eu falei: nossa. Eu falei: caraca, era o Visão. Ou seja, na verdade, não era o Visão, era o Ultron. E aí faz um gancho para o episódio 8, que é justamente: e se o Ultron tivesse vencido? E se ele tivesse conseguido o corpo do Visão? Certo? Pelo sonho de Tony Stark criar um cinturão de proteção para o mundo. Então, vamos na premissa. O episódio dessa série mostrou um universo em que Ultron concluiu o plano de tomar posse do corpo do Visão. Isso é o quê? A Era de Ultron. Vingadores, a Era de Ultron. Como se não bastasse, o vilão ainda toma conta das joias do infinito. E todas elas. Expandindo esses planos por todos os cantos do universo.
É impressionante como o desenho é bem feito, como em meia hora de episódio, eu acho que são 36 a 38 minutos, 30 e pouquinho. Eles conseguem sintetizar muita ação, muita referência, né? Por isso que a gente citou no começo Ultimato, né? Porque simplesmente quando aparece o Thanos com a Joia do Infinito, o Visão, que não é mais Visão, é Ultron, encerra o Thanos, cancela o Thanos de uma maneira rápida, prática e ligeira. Né? Não dá nem tempo. Exatamente. E por que tudo isso está acontecendo, Rodrigo? Você sabe? Por que tudo isso está acontecendo? Por que o Ultron quer acabar com a raça humana e nessa realidade ele praticamente acabou com a raça humana? Você vê poucos sobreviventes, dentre eles o Gavião Arqueiro, a Viúva Negra. Né? O episódio já começa mostrando o Gavião Arqueiro sem o braço e eu vou te falar que ficou incrível, tá? E a Viúva Negra, cara, apaixonado por esse episódio, ela foi sensacional, foi muito bem feito. Pra mim, tá? Não tirando mérito da Agente Carter, que eu mais amei, eu fiquei meio dividido. Como amar dois episódios. Esse episódio foi fantástico. Ele conseguiu encaixar, trazer a referência. Conseguiu trazer a referência da Era de Ultron, que o Ultron ele foi criado para proteger, só que ele viu que não tinha jeito. Mas na verdade, a solução... Na verdade, ele foi para proteger, mas ele tinha uma programação. Sim. O que fazer com o ser humano, proteger o ser humano de quem? Do próprio ser humano, porque o ser humano era o vírus na visão do Ultron. Uhum. Ele era o problema. Sim. Então ele queria destruir toda a vida humana que encontrasse, porque o problema da Terra era o ser humano. A programação foi mal feita, hein, Tony Stark? Você programou errado. Eu lembrei de várias referências fora, né? Referências filmográficas fora desse contexto, que vocês vão trazer. Tem inúmeros filmes que relatam, né? Cuidado com o que você deseja, porque você deseja uma coisa, mas as consequências dela nunca serão o que você imagina. Exatamente. E o que eu achei interessante nessa trama, nesse episódio, é que foi fantástico e foi superior. O personagem Ultron foi superior ao personagem original da Era de Ultron. Porque o personagem da Era de Ultron, ele tinha uma leveza sarcástica, uma questão de humor ali, né, que lembrava muito Tony Stark da forma com que ele agia. Esse não, ele é infalível, até nos momentos em que ele está descobrindo uma realidade, como que ele vendo o Vigia, ele descobrindo as camadas de realidade, com as joias todas para si, ele entender que existem outros universos, e melhor, você começar a ver que o Vigia que está ali, ele está dentro de todos os universos. Eu posso dar um conselho para a galera? Pode. Galera que ainda não assistiu, vai assistir esse episódio, bote o telefone no silencioso, feche, tranca a porta. Se puder, bote o fone de ouvido, porque você não vai querer parar para fazer mais nada. Porque ela te prende de uma maneira incrível. Porque você quer ver, pegando já o time onde você está aí, quando o Ultron, ele consegue ver que tem mais alguém observando. Ele destrói o primeiro universo, né? Ele chega a praticamente acabar com... Ele destrói e fica sem prioridades, porque a prioridade dele, né, a programação inicial dele, era o quê? Proteger a Terra. Paz, né? Ele queria paz. E quem é que não fazia paz? O ser humano. Então ele destruiu toda a forma de vida humana que tinha ali. Eu não sei se destruiu os bichinhos, tá? Então, mas destruir os planetas foi... Então ele ficou sem diretriz, até que ele descobre que existem outros planetas, que alguém estava ali. E aí que a cabeça explode.
tá o Vigia olhando ele, aí ele olha e vê o Vigia. E agora? Né? E aí você vê a coisa mais fantástica, que a tua mente explode. Por quê? Porque a história do Ultron entra na história de todos os episódios, porque o Vigia estava ali. Então você vê as histórias se conectarem, começarem a se conectar, porque o Visão, ou melhor, o Ultron vai querer os outros universos. Então eu falei, opa, aqueles universos que eu vi, que ora era demais, outro era muito fantástico, outro era bom, outro era mais ou menos, estão vivos dentro daquela realidade que o Vigia pode vislumbrar, e o Visão pode entrar em cada uma delas para destruir. E o que você achou da batalha entre os dois? Eu achei fantástico. Inclusive tem um momento que o Vigia vira Cavaleiro do Zodíaco. Eu achei incrível isso. Mas a cena em que o Visão... Perdão, olha, eu tô com Visão na cabeça. Porque o personagem já foi criado na nossa mente, aí agora a gente vê que não é o Visão, cena é que o Ultron, cara. É o Ultron. Joga o Vigia em outra realidade, e essa realidade, especificamente ao fundo, você vê o Steve Rogers fazendo o juramento de presidente. Isso já foi uma edição de What If, nos quadrinhos. O que aconteceria se o... exatamente. O que aconteceria se o Capitão América fosse presidente dos Estados Unidos. Então você vê que tem aquelas referências, existem aquelas referências muito bem feitas, né? E em dado momento o Vigia não está dando conta da paulada. Não. E aí é demais para ele foge. Tá? E aí você vê realmente um Ultron que mostra, assim como mostrou nos quadrinhos, os quadrinhos tiveram um encadernado chamado A Era de Ultron, que os heróis já tinham sido derrotados e tem que voltar no passado, tentar fazer de várias formas para vencer o Ultron. Aí você vê esse Ultron porradeiro, esse Ultron que é um dos maiores vilões da Marvel, que no filme, no MCU, parecia um bobalhão. Então, esse do What If, que faz parte do universo cinematográfico cânone, né, eles consideram sua parte, realmente é o Ultron Mega Zord, que vale muito a pena. Com 30 minutos conseguem contar mais do que 2-3 horas de filme. É verdade. Eu queria ver esse Ultron no filme dos Vingadores. Né? E olha de novo, as joias do infinito no meio da trama. No meio da trama. Aquelas joias que eram peso de papel em alguma série do Loki, por exemplo, você vê elas voltando como tema principal para você lembrar o poder. Ou seja, o What If foi uma ode, uma homenagem aos filmes todos do universo cinematográfico. E nesse, né, você tem de volta o Ultimato, você tem de volta as referências invadindo o universo do Vigia. Né? Então, é uma diversão, é muito bom. E o melhor, você quer falar a parte final desse episódio? Pode contar. Eu assisti com medo que fosse acabar aqui, mas dizem que ainda não acabou. Exatamente. Então, o que acontece? Vigia está apanhando, gente. Vigia não tem como resolver isso sozinho. Então, ele realmente vai precisar quebrar o juramento dele. E o que ocorre? Ele vai para o pequeno universo escondido do Doutor Estranho. Mas não é o Doutor Estranho que você conhece. É aquele que absorveu todos os poderes do mal. O Vigia procura o Doutor Estranho no micro-universo que o Doutor Estranho fez. No vazio, né? No vazio. Na verdade ele ficou num vazio. Porque o Vigia também está fugindo do Ultron. E aí ele toma a decisão de quebrar o seu juramento e escalar os guardiões do multiverso, a começar pelo Doutor Estranho do Mal. Esperamos que venham grandes revelações e novidades pela frente aí. A gente passa... Eu não gosto... Você me coloca numa situação desagradável.
Por quê? Eu odeio assistir uma série, um episódio, eu gosto de pegar e assistir. Entendeu? É verdade. Aí toda semana eu fico naquele nervoso, caramba, muito bom. Não tem mais, tem que esperar 7 dias. Mas eu tenho que te falar uma coisa. Eu concordo com você. Às vezes que eu vi a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, né, nós estamos no 8º episódio. Nos outros What If que você vê a Viúva Negra, olha a representatividade que ela tem dentro do universo Marvel. Sim, sim. Eu fico muito triste com essa ocorrência da Scarlett Johansson, né, com relação à Disney, porque me parece que eles estão fazendo de tudo para o nome da Viúva Negra ficar em evidência ainda. Né? Mas isso, a gente sabe que a série já estava pronta antes do que ocorreu, né, judicialmente com a Disney, né, com o Mickey e com a Viúva Negra. Mas, temos uma pauta? Temos uma pauta. Desde que fico triste, mas... Exatamente. Então, até o próximo episódio.